Bom dia, salesianos! Tudo bem? Saudações salesianas, tá bom? Vamos entrar no mês de maio agora para terminar o estudo da nossa disciplina. Já avisando vocês que essa nossa disciplina é somente no primeiro termo, tá bom? Tanto que vocês podem ver que ela não chama História do Direito 1. Ela somente chama História do Direito porque não tem a 2, não tem a 3, não tem a 4, não tem a 5. Ao contrário, por exemplo, de direito penal, ao contrário de direito civil, que vocês ainda vão ficar 3 longos anos estudando, tá bom? Pois bem, gente, nós estudamos eras, civilizações e a estrutura jurídica dessas civilizações. Agora nós vamos começar a afunilar para o nosso contexto nacional. Nossa origem é portuguesa. Na aula passada, nós estudamos das ordenações do reino, que eram do Império Português. E aqui nessa aula, curtinha, diga-se de passagem, nós vamos estudar justamente como que era a estrutura jurídica do Império Português e do Brasil durante o período colonial, que era justamente a estrutura jurídica para a aplicação dessas ordenações do reino. Beleza? Bem, gente, vamos lá. Inicialmente, a jurisdição, ou seja, o poder que se tinha para justamente resolver as lides, os problemas jurídicos entre os cidadãos, ficava somente na mão dos reis. Com os tempos, os reis começaram a delegar esta função para outras pessoas. Lógico que, com as ordenações que nós estudamos na aula passada, deixa eu só apontar aqui um pouquinho melhor. Com as ordenações, começou-se a ter um sistema jurídico mais complexo. E esse sistema jurídico mais complexo, para ser efetivado, para ser aplicado, começou a exigir uma estrutura jurídica mais completa. E nisso, uma estrutura jurídica mais completa, começou a ser aplicado no Império Português, ou seja, Portugal, Algarve, quando depois foi conquistado pelos mouros, durante a época da Península Ibérica, da União Ibérica entre Portugal e Espanha, no Brasil, que era a principal colônia de Portugal, começou a ser aplicada essa estrutura, que compreendia, primeiro, os juízes da terra, que eram os juízes locais da comarca. Comarca é circunscrição territorial de um juiz. É a área que o juiz tem como função julgar as lides que lhes são enviadas. Lógico que pode variar de tamanho, né? Tudo depende do tamanho, da quantidade de terra em que o juiz tem que resolver os problemas. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, atualmente aqui em Araçatuba, a comarca de Araçatuba, ou seja, o Poder Judiciário de Araçatuba, resolve as lides civis e criminais dos municípios de Araçatuba e Santo Antônio de Aracanguá, tá bom? Mas você tinha os juízes da terra, que resolviam os problemas da comarca, pequenas complexidades, pequenas causas, eleitos pelo povo, tá? Problemas decorrentes das cartas forais que nós estudamos na aula passada. E você tinha também os juízes de fora, que esses eram juízes letrados, eleitos, indicados, nomeados pelo rei, que esse não aplicava as legislações locais, as cartas forais, e sim as ordenações dos reinos. Então você tinha 2 juízes diferentes, um para causas de pequena complexidade, outros já de grande complexidade. Junto com isso você também tinha os provedores, que eram juízes que cuidavam dos problemas decorrentes das instituições de caridade. Você também tinha os juízes do órfão, que é o equivalente hoje a juiz de criança e adolescente. E você já tinha também os corregedores, que corregedores, além de uma função recursal, eles também tinham uma função de cuidar da estrutura administrativa do Poder Judiciário. E você também tinha, como órgão de segunda instância, ou seja, das decisões dos juízes da terra, dos juízes dos órfãos, dos juízes de fora, desses juízes de primeira instância, você também tinha os desembargadores, que já era uma segunda instância. Os desembargadores se chamavam desembargadores, e até hoje chamam desembargadores, porque eles eram juízes que despachavam com o rei. Seja
para que o rei analisasse um recurso, seja principalmente para pedir clemência diante de uma condenação. Lembram que a maioria das vezes as penas eram morte? Da decisão do juiz de fora que condenava alguém à morte, você poderia pedir clemência ao rei. E quem despachava esse pedido? O desembargador. Com o tempo também foi criado a Casa de Justiça da Corte, que depois virou o que a gente chama de Casa de Suplicação. Essa Casa de Suplicação tinha a parte criminal, tinha a parte civil. Depois, a parte criminal se chamou Desembargo do Paço. Depois foi criado um tribunal de segunda instância chamado Mesa de Consciência e Ordens, que envolvia as ordens militares religiosas, que afinal de contas ainda nós estávamos nas cruzadas, e também que aplicava o direito canônico nas causas eclesiásticas, né? E depois dessa estrutura foi criado o Tribunal de Relação, que era um tribunal de segunda instância. Então, em Portugal, você tinha os juízes de primeira instância, juízes de fora, juízes da terra, a Tribunal de Relação e a Casa de Suplicação. Por outro lado, no Brasil, nós fomos descobertos, dizem que nós fomos descobertos antes de 1500, né? Mas realmente a estrutura administrativa do Brasil começou em 1530, com Martim Afonso de Souza, para cuidar das capitanias hereditárias. Martins ficava na Bahia, capital então do governo geral do Brasil, e você tinha as capitanias hereditárias. Essas capitanias, cada dono de uma capitania exercia a sua função administrativa, sua função policial, sua função também judiciária. Mas estava uma bagunça, sofria abuso, e aí realmente foi criado em 1530 o Governo Geral do Brasil, com Tomé de Souza. Cada capitania começou a ter o seu ouvidor geral e da decisão do ouvidor geral você poderia recorrer para a Bahia, né? Na Bahia surgiu também os chamados Tribunais do Povo, que era tal qual em Portugal, para decidir causas comuns, causas locais, né? E depois, em 1587, Felipe II criou o Tribunal da Relação, diminuindo o poder dos ouvidores das capitanias. E no Brasil, em 1734, foi criado o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro. Por quê? Então, para desafogar o da Bahia, porque já estava começando a ter demanda. Com as ordenações, com o crescimento do Brasil colônia, começou, a partir do século XVII, a nós termos tribunais especializados aqui no Brasil. Tribunais militares, tribunais de comércio, tribunais da fazenda, né? E em 1808 veio a família real para o Brasil. Junto com a família real veio toda a estrutura do poder judiciário da então capital do Império Português, que era em Lisboa, vindo para o Rio de Janeiro. E aí foi criado a Casa de Suplicação no Rio de Janeiro, já que o rei se encontrava agora no Rio de Janeiro. E também foram criados tribunais especializados, né, como Intendência Geral de Polícia, Conselho Militar Supremo. O engraçado é que, junto com a vinda da família real patrocinado pelos britânicos, um dos itens do acordo era criar naquele local, isso era aplicado a todos os locais onde os britânicos se instalaram, não apenas as suas colônias, né? Era criado um tribunal especial apenas para julgar as causas que envolvessem os cidadãos britânicos. O legal que era o seguinte: o juiz, ele era brasileiro, mas ele só julgava de acordo com as leis britânicas os conflitos entre os britânicos e entre os britânicos e os brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, só depois da nossa independência, em 1831, é que foi abolido este foro especial aos britânicos. Tá bom? Pois bem, então para terminar,
Durante o Brasil colônia, nós tivemos como primeira instância os juízes de paz, eleitos pelo povo para decidir causas de pequena complexidade, os juízes ordinários, também eleitos para causas comuns, os juízes de fora, que aí já eram para aplicar causas de grande complexidade, que substituíram com o tempo os ouvidores das comarcas. Na segunda instância, nós tínhamos os tribunais de relação da Bahia, do Rio de Janeiro, e como terceira instância, nós tínhamos a Casa de Suplicação, onde os desembargadores despachavam com o rei, o desembargo do Paço, que julgavam os recursos criminais, e a Mesa de Consciência e Ordens, que julgavam as ordens militares religiosas. Beleza, queridos? Como eu falei para vocês, o tema é pequeno. Na próxima aula, nós já vamos realmente começar a estudar o próximo passo, que é o último passo, que são os ordenamentos civis, penais e processuais do Brasil até os nossos dias. Tá bom? Então, na próxima aula, vamos estudar os dois principais códigos que influenciaram nosso primeiro Código Civil. Esses dois principais códigos é o Código Napoleônico e o Código Alemão. Beleza? Boa semana, fiquem com Deus e qualquer coisa precisando, tô no WhatsApp, tá bom? Beijos!